acredito que todos que estão aqui já conhecem o trabalho do Padre Leonardo. Para quem está vindo do perfil do Padre, meu nome é Alan, sou casado, trabalho aqui no Instagram há pelo menos 3 anos, no Facebook já há 5. É uma alegria estar aqui com o Padre, e nós vamos conversar um assunto que é bem particular de algo que a gente quer falar. Eu trabalho muito com a castidade e o Padre está fazendo um trabalho incrível a respeito dos escrúpulos. E aí eu estava assim, sentado no meu sofá, pensando o que eu posso criar de novo. Aí eu vi, quem sabe fazer uma live com o Padre, mandar um convite assim aleatório para o Padre, se ele não quer falar de castidade aliado com escrúpulo, que é algo que, pelo que me mandam na caixinha de pergunta diariamente, Padre, se vê que existe muito escrúpulo com respeito à castidade. Então eu quero começar, Padre, antes de mais nada, como o pessoal que já está aqui já sabe o que é castidade, eu queria que o senhor, num primeiro momento, fizesse uma breve explicação, assim, claro que não aprofundar, porque não ia ter tempo para isso, mas do que é realmente o escrúpulo, porque é algo que o pessoal não entende. Ok. Então, gente, eu fico feliz de estar aqui, né? Então, mais uma vez, quero agradecer o convite. Realmente, assim, eu tenho muito pouco tempo, né? Mas quando dá, eu gosto também de compartilhar, né, com os irmãos nossos apostolados, né? A gente unir as forças em prol do reino de Deus. Então, com relação aos escrúpulos, eu queria falar uma coisa que... Primeiro, eu queria dar um certo testemunho aqui, vou contar uma história. Quando eu comecei meu apostolado na internet, eu não tinha intenção de falar de escrúpulos. Se você pegar os meus vídeos mais antigos, você vai ver que eu não falava tanto de escrúpulo. Eu falava da palavra de Deus, eu falava da fé, falava de confissão, né? Falava muito de confissão, e daquilo que é certo, daquilo que é errado, né? Do pecado, etc. E aí, aos poucos, eu fui percebendo pelas perguntas que as pessoas me faziam, aos poucos eu fui percebendo esse problema de escrúpulo em algumas pessoas. E principalmente nas pessoas convertidas, ou nas pessoas que querem uma radicalidade maior, que se aproximam da tradição da igreja, e por vários motivos, né, que eu não vou citar aqui agora, eu percebia esse problema se manifestando, né? Então, através de perguntas, né, através de comentários lá nos meus vídeos do YouTube, na época eu tinha Instagram ainda, né? E aí eu comecei a falar sobre isso, e quanto mais eu falava, mais vinham pessoas e se identificavam com isso. Então, resumindo, o que são os escrúpulos, né? Não é a mesma palavra que se usa no meio secular. Então, no meio secular, você diz assim: fulano fez uma coisa horrível, ela não tem escrúpulos, né? A gente não usa essa expressão, né? Fulano rouba descaradamente, não tem escrúpulos. Então, essa palavra, no meio secular, ela significa basicamente consciência, né? A consciência do certo e do errado, tá? Mas no nosso meio católico, a nossa linguagem católica, escrúpulo não é consciência, escrúpulo é um defeito da consciência. Então, a consciência, diz o catecismo muito bem colocado ali atrás nesse estante, o meu também está aqui, ó. Aqui, tem uma brincadeirinha que você faz assim, faz uma pergunta e faz assim, eu sim, eu não. Eu tenho outro também, aquele ali é poderoso, o vermelhinho, 30. Já eu tenho também, só que onde é que tá? Não sei onde é que tá aqui. Essa aí é difícil de procurar. É sério, às vezes eu procuro um livro e passo um tempão procurando, porque tá fora de ordem aqui. Preciso de um bibliotecário para me ajudar. Mas, então, a consciência é a voz de Deus que fala na nossa alma. Tem gente que diz, eu não escuto Deus, não escuto Deus. Escuta, todo dia você escuta Deus. Então, aquela voz de Deus que fala na nossa alma, que nos diz o bem que nós devemos fazer e o mal que nós devemos evitar. Então, todos os homens têm esta voz da consciência, o bem que eu devo fazer e o mal que eu devo evitar. A minha consciência, ela deve ser obedecida. Se eu não obedeço a minha consciência, eu peco, tá? Eu peco. Então, a minha consciência, ela vai alertar. E ela vai ser alerta, né, principalmente se eu for cheio da graça de Deus. Então, se eu for batizado, e se eu estiver na graça de Deus, então o Espírito Santo vai iluminar mais ainda a minha consciência, para que ela escolha
o bem e evite o mal. Escolha o bem e evite o mal. A gente vai andando, pisando nessas duas passadas até o céu. Evitar o bem, fazer o bem e evitar o mal. Fazer o bem e evitar o mal. Então, o que acontece? O escrúpulo é o exagero raro e é típico das pessoas recém-convertidas, que estão passando por um processo bonito de conversão. Então, não é o normal, eu vou já explicar isso, em que as pessoas consideram tudo pecado, inclusive coisas minúsculas, coisas ridículas, coisas que são até mesmo irracionais. Então, essas pessoas consideram pecado. Veem pecado onde ou são apenas fraquezas, defeitos, imperfeições. Então, a pessoa vê pecados mortais. Então, esse olhar pessimista, inquisidor, cobrador, vigilante, exageradamente vigilante, ele causa vários problemas, né? Mas um deles é a angústia. Então, a angústia, e aí eu posso falar depois sobre esses problemas que causam. Mas, basicamente, é isso. É muito bom você fazer essa pergunta, porque eu recebo muito essa pergunta lá no meu Instagram, porque eu falo muito de escrúpulo, e aí as pessoas, tá, mas o que é escrúpulo, né? Então, escrúpulo é esse defeito da consciência, aonde a pessoa, ela exagera nas suas ações, ela acha que tudo que ela faz, as mínimas coisas, os mínimos erros, os mínimos defeitos, são pecados e, normalmente, pecados mortais. O escrupuloso, dificilmente, ele considera um pecado como venial. Para ele, tudo é mortal. E aí, quando fala da castidade, o negócio piora. Exatamente, Padre, onde eu queria chegar, porque aí a gente chega numa linha muito tênue. Porque a gente precisa entender, que eu acho que é muito difícil, às vezes, de uma pessoa recém-convertida captar essa ideia de o que realmente é um pecado mortal. Porque a pessoa vai lá e vê muita gente falando, fazer isso, fazer aquilo outro, é pecado grave? Só que quando a gente fala, pode não ser mortal por causa da consciência que a pessoa tem, pode ser uma consciência ainda laxa, né, de início, que ainda não conhece, e existem pessoas que têm consciência do que estão fazendo e fazem. E o primeiro ponto, padre, que eu quero tratar com o senhor, porque eu acho que a gente precisa ir degrau a degrau, é que antes da gente chegar no pecado, existe uma ocasião para ele acontecer. Então, como que uma pessoa escrupulosa e uma pessoa não escrupulosa podem fazer para identificar essas ocasiões? Porque a ocasião de pecado também ela é num sentido subjetiva por conta da maturidade de fé de cada um. Por exemplo, uma pessoa que já está mais madura pode, quem sabe, assistir um programa de TV que uma pessoa que ainda não tem uma consciência, uma maturidade de fé, assista. Então, essa diferença da ocasião de pecado, que eu gostaria da gente conversar um pouquinho sobre isso, unindo, claro, com o escrúpulo. Tá. Então, é importante que o tema da nossa live é especificamente o pecado contra a castidade, não é isso? Porque nós temos os 10 mandamentos, né? Então, quando se trata do pecado contra a castidade, a coisa fica um pouco mais séria, mais delicada. Por quê? Vou explicar. Para o pecado ser grave, é preciso que haja uma matéria grave, né? Ou seja, a coisa em si tem que ser grave. Quando é que eu sei que a coisa é grave? Quando ela está diretamente ligada a um dos 10 mandamentos, de forma substanciosa, vamos dizer assim, né? De forma séria, tá? Então, todo pecado deve estar ligado aos 10 mandamentos ou aos 5 preceitos da igreja. Mas pode não ser uma matéria, digamos, grande o suficiente para a gente considerar grave. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, cada um dos mandamentos, ele aceita parvidade de matéria. Que é parvidade de matéria, é um nome chique, né? Estou falando difícil hoje. A palavra parvo, de latim, né? Vem do pobre, pouco, né? Então, uma coisa que é parva, ela é pouca, né? Uma refeição parva, é uma refeição pouquinho. Jejum, eu faço uma refeição parva, né? Pobre, pouca, pouquinho. Então, no roubo, por exemplo, roubar é sempre pecado? Sim, é sempre pecado roubar. Pode ser parvo?
Pode, porque se eu roubo uma caixa de fósforo, é pecado, mas eu não vou para o inferno por causa daquela caixa de fósforo. Uma dica que eu dou é você pensar, eu vou para o inferno por causa disso, mas cuidado, porque as pessoas laxas vão achar que nunca são capazes de serem condenadas ao inferno, né? Então vamos lá. Então, os 10 mandamentos e também os 5 preceitos da igreja, eles aceitam parvidade de matéria, exceto o sexto. Então, no sexto mandamento e no nono, né, que está ligado, o sexto e o nono, a matéria é sempre grave, né? Não importa se foi um olhar, se foi um pensamento ou se foi um ato sexual. A matéria vai ser sempre grave. Padre, quer dizer que todo pecado é grave? Aí é que entra a dificuldade que cai nos escrúpulos. Não, porque não é só a matéria que tem que ser grave. Tem que ser grave, tem que ser também, a minha consciência tem que ser plena e a minha vontade tem que ser deliberada de realizar aquele ato. Então, eu tenho plena consciência do que eu estou fazendo, estou completamente acordado, né? A gente pode falar um pouquinho aí sobre os sonhos, né? Estou completamente acordado, houve uma advertência da minha consciência. A minha consciência, ela funciona como sinal de trânsito. Tem o verde, o amarelo e o vermelho. Tá? Então, o que é o verde? Posso fazer. Não tem perigo nenhum. Posso fazer. Pode seguir, segue em frente. Amarelo. Tem alguma coisa que não me cheira bem aqui. Eu não tenho certeza. Mas será que não seria mais prudente eu frear? Ou fugir logo daqui, porque está ficando perigoso. Naquele momento que você começa a sentir que está ficando perigoso. Tem uma coisa mexendo aqui dentro de você. Então, a consciência ela vai dar o sinal amarelo. O sinal amarelo é para você parar. Né? Bom motorista sabe que o sinal amarelo é para parar. É para parar. Né? Não é para botar o 200 na frente. Não é para botar o 200, é para parar. A não ser que você já esteja na metade da faixa de pedestre, que você não pode parar na faixa. Aí você acelera e passa. Né? Mas se não, você tem que parar. Muita gente não para. Aí o que acontece? Passa no vermelho. Aí é o pecado mortal. Né? Ou o pecado em si. Né? Dependendo da matéria. Então, a minha consciência ela tem que estar no verde. Se ela estiver no amarelo e no vermelho, né, é diferente. Né? Então, se eu ajo no amarelo, digamos assim, eu estou cometendo um pecado venial. Entendeu? Talvez a comparação, eu espero que fique claro aí para o pessoal. Né? Então, a minha consciência tem que ser plena. Eu sei a cor do sinal lá. Eu sei do perigo que eu tenho certeza do que eu estou fazendo. Né? E a minha vontade tem que ser deliberada. Não pode ser um acidente. Alguém me levou a fazer aquilo. Eu estava inconsciente. Né? Não, a minha vontade foi uma decisão que eu tomei. Eu me decidi por fazer aquilo. Certo? Então, embora no sexto mandamento a matéria seja sempre grave, pode ser que eu não esteja plenamente consciente. E pode ser que eu não esteja com plena vontade de fazer aquilo. Posso dar um exemplo? Claro. É bom, né? Claro. É bom. Exemplo é a melhor coisa que tem. É a melhor coisa que tem. Vou dar um exemplo aqui. Então, porque, veja bem, o outro problema do escrupuloso é confundir tentação com pecado. Certo? Então, vou dar um exemplo aqui bem perigoso. Uma casquinha de banana, assim, um limite, assim, do pecado mortal, mas, assim, bem perigoso. A pessoa sentiu muita vontade de ver uma coisa imoral na internet. Vou ver coisa imoral na internet. Né? Decidiu fazer isso. Aí abriu o computador e estava lá aberto, ele estava navegando, sentiu vontade e ele escreveu lá uma palavra. Lá na barra de navegação. Padre, pecou. Olha, na minha opinião, sim. Porque ele está cedendo à tentação. Ele está cedendo. Então, é o que chamamos de princípio. Ele está no amarelo. Mas, se ele der um enter, aí eu diria que ele pecou gravemente. Entendeu? Por quê? Porque ele consumou o pecado. Ele não resistiu.
ele sentiu a força da tentação, ele começou a ceder à tentação. Então, o que a gente chama de princípio de consentimento, acho que o Tanqueray vai falar sobre isso, o princípio de consentimento, mas até ele ter escrito lá, era um princípio de consentimento, ele não tinha consentido, mas ele deu enter, abriu lá as páginas, ele olhou, ele viu, e aí, mas foi só, sei lá, 10 segundos. Tem aquela, gente, não é aquela história do caiu no chão e tem uns 5 segundos. Caiu dá uma no limpadinha. chão, né? Dá 5 segundos para as bactérias subir. Não, é só para que não tem isso. Né? Não tem essa lei, não, né? Se você entrou. Agora, o próprio eu queria aproveitar que o senhor está aqui. Desculpa. Eu só queria aproveitar que o senhor está aqui. E aí, se eu estiver ensinando errado para o pessoal, o senhor já me corrige, eu já me corrijo ao vivo aqui. Porque eu costumo dizer que a culpa do pecado, né, a culpabilidade que nos é imputada, não é imputada a isso aqui. Não é imputada à minha mão, ao meu nariz, enfim, não é imputada ao meu corpo. A culpabilidade do pecado, a consequência dele é imputada à minha alma. Então, sim, obviamente, por conta disso, o pecado, ele nasce na alma. O teu corpo seria como o meio que você finaliza ou concretiza aquele pecado. Ou até mesmo, por isso que existe, né, a questão do pecado do pensamento, que a própria Bíblia vai falar. Se tu olhas para uma mulher e desejas no teu coração, você já cometeu adultério com ela. E aí, padre, eu não sei se o senhor ia complementar por isso, mas eu queria que a gente chegasse nessa questão do pensamento, porque São Afonso Maria de Ligório, no Tratado da Castidade, ele vai nos dizer que um pensamento, às vezes, ele é involuntário, e que ele só vai se tornar pecaminoso quando você, entre aspas, apertar o enter, né, que seria o enter do consentimento. Porque, por exemplo, se nesse caso do moço aí que o senhor deu exemplo, se ele lá digitou, tá, para procurar, sei lá, qual palavra, qual site, e quando ele apertou o enter, acabou, digamos assim, faltou luz. Não exime ele da culpa do pecado dele, porque ele conscientemente, a alma dele naquele momento... Tomou a decisão e cedeu à tentação. Exatamente. Perfeita essa sua colocação, tá? Eu vou até lembrar de um exemplo de uma pessoa que errou na luta contra a castidade, e uma das coisas que fez com que ela não fosse santa foi esse erro. Orígenes, né? Tem outras coisas aí na vida de Orígenes. Orígenes deveria ser um padre da igreja, né? É um escritor eclesiástico muito antigo, da época patrística. E Orígenes, né, esse senhor, ele sentia muita tentação contra a castidade, e aí ele se capou. Né? Ele dá risada, mas imagina a dor. Sem anestesia, né? Isso aí foi nos primeiros séculos. Então, assim, a coragem que ele teve é louvável. A burrice dele foi gigante. Porque, gente, queridos, a sua mão não peca não, tá? Nem a sua mão, nem os seus órgãos genitais, eles não pecam. Quem peca é a sua alma. Tá? Seu corpo, existe até um erro, né, que existe muito em seitas do início da igreja, heresias que desprezavam o corpo. O corpo é mau, porque o corpo me leva ao pecado. Não, o seu corpo não te leva ao pecado. E Jesus fala no Evangelho, Jesus diz que o pecado nasce dentro do coração. É no coração do homem que nasce o pecado. No coração do homem que nasce o assassinato, o roubo, a mentira, o ódio, o adultério, nasce no coração. Então, o princípio do pecado é no coração, né? E aí você falou bem, vai se concretizar nas minhas ações, ou não. Então, vamos pensar aqui, vamos falar aqui do pensamento, porque esse aqui é a fonte maior de escrúpulo. Porque é muito fácil eu saber que eu pequei porque eu vi um site pornográfico, ou porque eu fiquei com a menina, ou porque eu adulterei, né, traí a minha esposa, traí o meu esposo. Né? Então, é fácil saber que isso é pecado. Né? Agora, e o pensamento? Jesus fala que você comete adultério pelo pensamento, né? E o adultério é o pecado grave. Ou seja,
concretamente, vamos falar as palavras como elas são. Você pode ir para o inferno só pelo seu pensamento. Você pode ir para o inferno pelo seu pensamento, tá? Agora, calma, né? Não vamos matar ninguém agora de susto. Então, o pensamento, ele tem também o verde, o amarelo e o vermelho, tá? Ele tem também o verde, o amarelo e o vermelho. Então, ele também tem esses graus de consciência. Então, eu já fiz várias lives, já fiz 3 lives com psicólogos, acho que mais de 3, falando sobre o pensamento, porque a psicologia, ela estuda muito o pensamento. Então, existe uma coisa chamada pensamento automático. Pensamento automático é um problema psicológico fruto da ansiedade, do medo, tá? São reações psicológicas. Então, o que é o pensamento automático? É aquele que vem na sua mente que você não quer que ele venha, você não buscou, você não pesquisou no Google, você não digitou lá. Por exemplo, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Por exemplo, vamos falar aqui um padre, né? Faz de conta que eu vou começar a celebrar a missa, estou lá me paramentando, estou lá começando a missa, e vem um pensamento assim, o inferno deve ser mais legal do que o céu. Tá? Você acha que um padre pode pensar isso? O inferno é mais legal do que o céu? Que o inferno pode ser mais divertido que o céu? Isso é um pensamento que é racional que vem na cabeça de um padre? Estou dando um exemplo fictício, tá? Não. Então, esse é um pensamento automático, né? Nenhum padre, a não ser que ele esteja possuído pelo demônio, que eu acredito que não esteja, ele vai pensar isso, né? Ele vai passar pela cabeça, eu quero ir para o inferno. O demônio é melhor do que Deus. São pensamentos blasfemos. Então, as pessoas ansiosas, ou com tendência à depressão, ou por uma grande tentação diabólica, ela pode ter pensamentos automáticos nesse sentido. Tá? Então, esses pensamentos, eles não são pecado. E eles podem ser também de cunho sexual, tá? Contra o sexto mandamento. Então, vem um pensamento, viu uma menina na rua, viu um rapaz sem camisa, viu sei lá o quê, tá aqui na internet, viu uma propaganda que apareceu na sua frente, tá aqui... Uma própria lembrança de antigamente, de algo que tinha feito. Ótimo exemplo. Até pessoas que se converteram agora, né? Talvez tenha tido um passado impuro, infelizmente. A pureza ela é raramente preservada no nosso mundo por causa das escolas. Então, enquanto você vê que antigamente você tinha muitos santos absolutamente puros, que nunca cometeram um pecado mortal. Eu posso citar um monte aqui, um monte de santos que nunca cometeram um pecado mortal, comprovadamente, né? Vou começar a citar aqui, ó. São Domingos Sávio nunca cometeu um pecado mortal, ele tinha 14 anos. Santo Curadares, Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, eram jovens que viveram no mundo. Santo Curadares entrou no seminário, ele já era adulto, viveu no mundo. Santa Teresinha viveu na família dela, foi uma adolescente, junto com as irmãs. Né? São Domingos Sávio viveu com a família dele. Mas eram outros tempos. Então, hoje, o que acontece? Muitas vezes, na grande maioria das vezes, eu não vou chutar aqui uma porcentagem, mas acredito que ela é imensa, de jovens que não são mais puros, né? Que perderam sua pureza já na infância, porque já a família levou eles a perder a pureza, né? Perderam a pureza na infância. Então, o que é que acontece? A lembrança, ela vai voltar à sua mente. Coisas que você fez, coisas que você pesquisou na internet, coisas que você viu, né? Filmes que você assistiu, relacionamentos que você teve. E quanto mais fundo, preste atenção no que eu vou dizer, quanto mais fundo você foi no pecado, mais essas lembranças vão lhe perturbar. Uma coisa é um jovem que cometeu pecados graves, mas só por pensamentos ou sozinho. Outra coisa é um jovem, uma jovem que cometeu pecados graves com outras pessoas. Quanto mais ele fez isso, e quanto mais profundamente ele foi, mais difícil vai ser ele fugir das lembranças. As lembranças vão ser um castigo que vai atormentar por muito tempo essa pessoa. Mas a purificação, ela é possível, obviamente, com a graça de Deus. Então, se
o que vem na sua cabeça não é pecado. Não é pecado, ponto. Entendeu? Uhum. Você está me acompanhando aí, porque não tem chat, mas você está me acompanhando, né? Então, o que Não, vem... se o senhor quiser, eu posso liberar. Eu Não, penso não, para não não libere, atrapalhar. não. Não libere, não. Eu tô aqui, eu tô aqui, enquanto o senhor falava, eu tava aqui pensando, nossa, quem sabe eu passei por isso hoje, tava pensando, será que eu falo? Porque eu tava do trabalho, e aí me veio uma lembrança de algo de uma conversa que eu tive nos meus tempos que eu passei por uma conversão, em que, eu sempre digo, se um dia alguém me vê na rua, fazendo o que eu faço quando me vêm os pensamentos, vão dizer, esse cara é louco, 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 louco. Porque me vem o pensamento e eu aperto as mãos, assim, com uma força, e caminhando na rua e fico assim, ó, sai de mim isso aqui, porque que é aquela questão, eu tô tentando não consentir com aquilo, porque se eu deixar a minha cabeça aí, consente. Então, se o pensamento vem e você não gosta dele, quando eu falo gostar, preste atenção, não é o sentir prazer, não é isso. Gostar é no sentido de... como é que eu falo isso, né? Para não ficar confuso. É no sentido de achar bom, né? Por exemplo, você está aqui, aperta a mão, né? Tem gente que morde a língua, tem gente que começa a dizer ejaculatória. Você não está gostando disso. Você pode até estar sentindo algum prazer nisso, físico. Mas você não está gostando disso. Você gostaria até de correr disso. E eu vou dizer uma coisa bem ousada aqui, os santos passaram por isso. Né? Os santos passaram por isso. São Bento se jogou na neve sem roupa, né? São Francisco fez a mesma coisa. São Francisco se jogou numa roseira cheia de espinhos, ele se jogou na roseira, né? Então conta-se que essa roseira milagrosamente perdeu os espinhos na hora que ele se jogou. Deus viu o grande amor que ele tinha, né? Então os santos fizeram coisas extraordinárias. Mas por que eles fizeram? Porque eles estavam sentindo a tentação. Então, sentir a tentação não é pecado. Então, padre, mas eu comecei a gostar. Né? Aquilo ali, eu vi que eu estava me demorando, eu comecei a sentir prazer naquilo. Né? Eu comecei a... Como é que eu posso falar? Eu comecei a gostar. Então, esse é o que nós chamamos de princípio de consentimento. Tá? O princípio do consentimento, ele já é pecado. Mas ele não é pecado mortal. Por quê? Porque falta o consentimento pleno, né? O consentimento total. O consentimento total, ele é a entrega total ao pecado. Onde eu não só penso, mas eu trabalho a imaginação naquele ato. Né? Eu crio situações com a minha imaginação. Eu começo a criar situações. E de uma forma totalmente sem freio, totalmente livre. Dá para entender a diferença entre o princípio de consentimento e o pleno consentimento? Né? Então, o pleno consentimento, você não tem remorso, você não está achando ruim, você está achando muito bom. Inclusive, você está criando situações na sua cabeça, você está usando a sua imaginação para, entendeu? Para que aquela situação, quem sabe, um dia possa acontecer, ou, enfim, ou que você possa te levar ao pecado com aquilo. Né? Te levar ao pecado com aquilo. Então, o pecado da masturbação, por exemplo, ele é a junção do mau pensamento consentido. Ele é o mau pensamento consentido com um ato físico. Com ato físico, exatamente. Tá entendendo? Porque ele começa... Na hora que começou a tentação, você tivesse rejeitado, assim que começou, você não teria pecado. Se tivesse começado a pensar, né, você tivesse começado a gostar, mas não tivesse ido adiante, teria sido no pecado, mas não mortal. Mas como você tirou o pé do freio e foi, então você cometeu um pecado grave. Veja que foi já no pensamento. Né? Foi no pensamento que cometeu o pecado grave. Uma pessoa, uma vez, me perguntou o seguinte: padre, eu só vejo pornografia, mas eu não caio na masturbação. Eu tenho pecado mortal? Deus.
Claro que tá, meu filho. Você está em pecado mortalíssimo. Pelo amor de Deus, pare de comungar. Né? Claro que você Exatamente. está em pecado grave. É um pecado muito grave. Né? Você está voluntariamente, sem freios, deliberadamente, você está olhando coisas imorais, né? Figuras imorais. Você está em pecado mortal. Né? Então, não foi uma tentação, você não viu en passant, né? Não foi uma tentação que veio ali, ou que você resistiu, que você, não quero ver isso, não vou ver isso, né? Você começa a ver, não vou ver isso, não quero ver isso, é pecado, né? Eu quero comungar, não quero trair a Deus, eu não quero ir para o inferno. Então, aí você rejeitou, né? Tem um exemplo bonito de um padre de um escritor que ele escreve sobre os escrúpulos. Não, acho que não é sobre os escrúpulos, acho que é sobre confissão. Ah, já sei qual é o livro. Naquele livro, Confessai-vos Bem, você conhece? Não, essa eu não conheço, pode. Esse livro é muito bom, mas muito ruim para quem é escrupuloso. Apesar de que ele fala de escrúpulos também no livro, né? Mas, enfim, se o seu escrúpulo for muito forte, não aconselho muito ler esse livro, não, porque ele pega pesado em quem confessa mal, né, e fala das confissões inválidas, né, então dá uma confusão na mente da pessoa. Mas veja, ele cita um exemplo que eu acho muito legal. O exemplo é o seguinte: imagine uma senhora, uma moça com um vestido branco, né, um vestido branco. E, obviamente, que na época dele, as moças se vestiam com modéstia, então um vestido de mangas, né, um vestido comprido, todo branco, como uma noiva, né? E aí ela passa perto de uma fogueira e vem uma fagulha, e aquela fagulha bate no vestido branco. Então, assim que ela vê a fagulha bater, ela passa a mão e tem só aquela manchinha de cinza, né? E quando ela passa a mão, a manchinha sai. Então, aquilo ali é o pensamento que vem na sua cabeça, mas você logo rejeita, então não é pecado. Agora, ela viu a fagulha vindo, a fagulha pegou e ela achou bonitinha a fagulha. Olha que bonitinho. E aí, quando ela viu que ela estava achando bonitinha a fagulha, brilhante, iluminada, ela, ixi, não, mas vai queimar meu vestido. Aí ela apagou, mas fez um furo. Como é o nome desse furinho? Pecado venial. Você achou bonitinho, você gostou. Olha que interessante. Mas aí depois que você, nossa, não, isso aqui vai queimar meu vestido, né? Nossa, isso aqui é pecado. Então, rejeito. Mas mesmo assim, você olha, gostou, olha que interessante, né? Então começou a gostar. Então, aquilo fez o furinho. Ele disse, aí o que seria o pecado mortal? Quando ela deixa o vestido incendiado. Aí realmente ela morre dentro dele. Ou seja, ela... E não é o fogo do espírito. Não, é o fogo do inferno mesmo. É fogo do danado, deixa, né? Então deixa. Aí, livremente a imaginação navegar nas ondas do pecado. Aí é o pecado grave. E isso não é raro acontecer. Né? Das pessoas mundanas, e quem não se converteu já passou muito por isso. Né? De deixar a imaginação, né? Ir longe, né? com pessoas, né? Imaginárias ou não. Né? E é o pecado. E padre, uma coisa que praticamente assim, norteia essa conversa é que quando a gente fala em castidade, e isso é importante as pessoas entenderem, que a gente já falou, mas sempre é bom repetir, que o pecado ele começa na cabeça. Então, as pessoas não têm que parar com essa ideia de que o principal órgão reprodutor, sim, mas o principal órgão sexual do corpo humano não é o pênis nem a vagina, e sim o cérebro, porque é ele que está toda hora disparando, né? E então, padre, eu queria agora dar um pulo. A gente está nessa questão do pensamento, que pode ser tanto para quem está solteiro, para quem está namorando, para quem está casado. Mas eu quero dar um pulinho aqui no namoro, porque é algo que o pessoal fica completamente ou muito laxo ou extremamente escrupuloso. Né? E é onde também que eu acredito que é a linha mais tênue que a gente tenha aí, porque existe aquilo que é considerado uma carícia indevida dentro do namoro, o que é uma carícia lícita, no sentido de que as pessoas possam saber como se comportar dentro do namoro, sem
tratar o outro assim, tipo, claro que o namoro ele é também uma amizade, mas não como um amigo distante, não uma pessoa que você está discernindo, você vai viver com ela a vida toda, ao passo que também você não pode chegar e ter um relacionamento com um namorado como se fosse uma esposa ou um esposo. Bom, o negócio é o seguinte, uma coisa que é importante, a gente está falando aqui de escrúpulo, mas é uma coisa que é importante deixar bem clara. A grande maioria das pessoas não é escrupulosa. A grande maioria das pessoas, ela é muito laxa. E existe também, isso aqui pouca gente sabe, o escrúpulo de compensação, tá? Preste atenção. A pessoa não é escrupulosa em todas as áreas. Existem pessoas que são escrupulosas em todas as áreas, mas existem as pessoas que são escrupulosas em tudo, menos no sexto mandamento. Então, por que ela é escrupulosa nas outras coisas? Porque ela é uma válvula de escape para o sexto mandamento, onde ela não é escrupulosa, ela é laxa. Eita, que agora eu confundi vocês mais ainda, eu deixei vocês doidos. Pois é. Existe o escrúpulo de compensação, que é a válvula de escape. Então, a grande maioria das pessoas, não vou dizer que não existe o escrúpulo, existe, né? Existe o escrúpulo de tudo. Pessoas que são escrupulosas no sexto mandamento, sim, muita gente que sofre muito com isso, muito mesmo. Mas existem pessoas que são escrupulosas em várias áreas, menos no sexto mandamento. Mas a grande maioria das pessoas, elas perderam a noção da gravidade do sexto mandamento, da gravidade da castidade. A grande maioria das pessoas age como se ela fosse de ferro ou de borracha, que pode bater que não acontece nada, né? Ou como se o pecado fosse um brinquedo. Ah, não, todo mundo faz. Isso aqui fica impregnado na mentalidade. Né? Porque nós vivemos num mundo tão promíscuo, tão pecador, tão mergulhado na imoralidade, na indecência, mas é tão mergulhado que para a gente sair da imundície em que a gente vive a um estado de vida virtuosa, casta, é um percurso gigante. E às vezes, quando você está na metade do caminho, você pensa que já chegou. Você está na metade do caminho. Por quê? Eu vou explicar. Porque entre esse estado que você está aqui e o que a maioria vive, você vê uma distância enorme. Você está me entendendo? Tá, o cara aqui não tem relação sexual com a namorada, então ele já se acha São Domingos Sávio. Porque aqui embaixo está todo mundo tendo relação. Mas, meu filho, daqui para São Domingos Sávio, você não tem noção do que falta ainda. Daqui para Laura do Cunha, você não tem noção do que falta ainda. Daqui para Santa Terezinha do Menino Jesus, você não tem noção do que falta. Ah, padre, mas eu não sou santo. E você é o quê? Meu filho? Quer ser o quê? Você não quer ir para o céu, não? Porque, pelo que eu saiba, para ir para o céu, você tem que ser santo. Então, preste atenção. Talvez você esteja aqui. E você tem que vir para cá. Né? Entenda. Então, às vezes, a pessoa se acha que está num patamar bom, porque comparado aos pecados que ela viveu antes, ela já está muito boa. Mas aí, então vamos voltar aqui para a questão do namoro. Né? Então, primeiro eu tenho que reconhecer a minha humanidade. Existe dentro de mim um instinto natural que Deus colocou, mas que ele deve ser submisso à minha razão e à minha fé. Né? A minha fé ilumina a minha razão e eu tenho o domínio sobre o meu corpo, o domínio sobre os meus instintos. Agora, é muito fácil se entregar aos instintos. Na prática, o que seria um namoro santo, né? É muito difícil definir isso no nosso mundo de hoje, né? Muito difícil, porque as pessoas não aceitam. Mas o namoro santo é uma amizade. Uma amizade mais íntima, sim, mas é uma amizade. Né? Não é um relacionamento de sensações sexuais. Tá? Então, eu devo ter o máximo cuidado para não ter sensações sexuais. Vamos ser bem claro, qualquer gesto que me excite e que eu voluntariamente aceite esse gesto é pecado mortal. Pecado. Tá? É pecado mortal. Então,
em vez de eu ficar dizendo o que é que pode, o que é que não pode, você começa a pensar o que é que me excita, o que é que não me excita. É isso que você tem que pensar. Então, por exemplo, você usa uma palavra que não é bom usar. É bom você fazer uma distinção para que você e as pessoas que estão assistindo aqui, né? No namoro cristão, né? Não vamos falar do namoro santo, né? Vamos falar do namoro cristão, que são sinônimos, né? Porque quando você usa a palavra santo, você pensa, mas eu estou tão longe, né? Não, vamos falar do namoro cristão. O namoro cristão não existe carícia. Porque o que é a carícia? A carícia é o preliminar da relação sexual. Você começa a fazer carícias um no outro para excitar um ao outro. Então, beijos, enfim, é o normal da relação sexual, né? A carícia. É o prelúdio, né? É o prelúdio, é o prelúdio. Então, no namoro, o que é que existe? Existe o carinho. Carinho. Então, o carinho, ele talvez, eu não sei definir aqui etimologicamente diferença, não sei essas coisas, eu pergunto para o Paulo Ricardo. Eu sou mais simples. Então, assim, né, assim, é porque eu não sei mesmo, né? Se soubesse eu falava. Mas vamos pensar aqui no normal do conceito da palavra, né? O carinho, eu tenho demonstração de afeto, né? Eu dou um abraço, né? Eu passo a mão na cabeça da pessoa, né? Assim, concretamente, né? Eu pego na mão. Enfim, posso fazer vários gestos de carinho que eu não vou me excitar com aquilo. Não são preliminares de uma relação, né? Não são coisas que naturalmente vai me excitar. Ah, pá, mas quando eu vejo minha namorada, eu já sinto alguma coisa. Não, mas aí... Não é um repolho, né? Não é de propósito, entendeu? Não é de propósito. Significa que você a ama, tá? Isso é beleza. Né? Você a ama, beleza. Mas, se eu sei que determinado carinho, né? Vamos aqui ser concreto. Sempre que eu faço, eu levo ela a ter maus pensamentos, e eu tenho maus pensamentos, então é bom você tem que parar. Você não vai repetir aquele determinado gesto, aquele determinado, né? Então, você... É aquilo que o Padre Royo Marim fala sobre até mesmo o beijo de saudação, ou um abraço mais prolongado, todas essas coisas que, em vista assim, olhando longe, nossa, que radical falar que às vezes é bom evitar um abraço, mas, cara, teve um Claro cara que me mandou... Vai evitar, né? É óbvio que é. E me mandou... Olha, você usa a regra da sensação que se o seu corpo começa a se preparar, é porque o seu corpo, ele não pensa, quem pensa é você, tá? O seu corpo, ele age instintivamente. Então, se você começa a sentir que há então, você não é de borracha, para de se considerar uma pessoa de borracha. Graças a Deus que você não é, cara. Que bom que você não é. Significa que você é normal, né? Mas, então, completa aí o que você estava falando, que eu acho interessante. Que o cara mandou uma pergunta, e ele falou, eu dar um abraço na minha namorada pode ser pecado? E aí eu respondi, pode dependendo da maneira que você tá dando e na intenção que você dá. Se você deu esse abraço na intenção de sentir prazer e obter o prazer luxurioso com aquilo, você sim pode estar cometendo pecado. E eu me surpreendi que ele respondeu depois no direct, ele falou, era exatamente isso que eu estava fazendo. Eu estava dando um abraço na minha namorada, porque era uma forma de eu ter prazer. Talvez ela não sentisse, olha só a lógica dele. Talvez ela não sentisse o mesmo, mas eu estava sentindo e eu estava dando aquele abraço por conta daquilo. Então, você vê que existe uma consciência em buscar o prazer. E agora se imagina, né? E aí, nesse sentido aí, só lhe interrompendo, é pecado mortal. Exato. Né? Porque ele foi conscientemente, ele estava dando aquele abraço com a intenção de sentir prazer. Então, é pecado grave. Tá? É pecado grave. Agora, eu dei um abraço, mas eu não tinha essa intenção, mas eu senti. Se você sentiu e na hora que você sentiu, você se afastou, beleza. Mas se você sentiu e gostou e permaneceu e achou bom, pecou.
Entendeu? Entendeu? Então é isso. Porque até tem uma forma de se... E eu não estou aqui querendo ensinar as pessoas a pecarem, mas eu estou só mostrando para elas que existe uma forma, sim, De não porque a pecar. pessoa, quem é... Não, eu digo de que as pessoas, assim, elas pensam, quem não tem tanta maldade, assim, na cabeça, vê, não, os caras, o padre e o Alan estão ficando loucos, ele tá falando negócio. Mas pensa assim, pro Eu sou menino... mais escrupuloso do que... Pro menino que já... Por exemplo, no meu caso, vou dar no meu caso, que tem uma facilidade por conta do temperamento, por conta da vivência, de ter uma excitação muito mais fácil, o fato de eu sentir o sutiã ou até mesmo o seio da menina tocando em mim, pode gerar em mim eu sei que vai gerar uma excitação. Aí as pessoas ficam me perguntando, por que tu só dá abraço de lado nas pessoas? Porque eu chego assim, uma menina vem me dar abraço, eu faço aqui. Eu não vou abraçar assim, porque eu sei que se eu sentir o corpo dela tocando no meu, Não é bom, eu posso vir assim. Exatamente. E agora imagina, pode falar. Agora você tocou sem querer num ponto muito importante, anteriormente a isso que você falou, que você falou que o rapaz, essa pessoa que lhe deu esse exemplo, ele disse, eu nem sei se ela sente, mas eu sinto. E aqui existem duas coisas. Primeiro, a missão do homem de proteger a mulher, né? Ele tem essa missão de protegê-la. Ou seja, ele não está protegendo, na verdade, ele está avançando contra ela, né? Ele está levando, ela pode não estar sentindo, mas você está proporcionando que ela sinta, porque você não está namorando um pedaço de borracha, está namorando uma pessoa, tá? Que tem um corpo, que tem sentimentos. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que agora eu vou falar para as meninas. Vocês não entendem, ou talvez não queiram entender, tem muita gente sonsa, mas vocês não entendem que as reações masculinas, elas são diferentes. E vocês são muito responsáveis por preservar a castidade do seu namorado. Então, não permita. Talvez você não esteja sentindo nada, mas não permita por causa dele. Tá? Então, por exemplo, o seu modo de vestir, talvez a minha diga assim, mas o que é que tem? Eu não faço por malícia, isso aqui não tem mal, né? Essa saia aqui, essa blusa aqui, né? Enfim, decotada, essa saia assim, isso aqui, a malícia está em vocês. Não, você não está entendendo, você está levando outras pessoas a pecarem mortalmente. Eu digo isso, eu acho que ninguém entende, mas eu vou dizer até o fim da minha vida, é isso aí. Eu dizia na minha paróquia, desde sempre eu falava isso, né? Me veio esse exemplo na cabeça. Qual vai ser o juízo, no dia do juízo, no juízo final, quando a pessoa for se encontrar diante de Deus, que nosso Senhor revelar, que haverá as claras a revelação de todas as nossas ações. Então, que for revelado, todas as pessoas que você, com a sua roupa, levou ao pecado mortal, e você souber, tá vendo aquela multidão de gente no inferno? Cada vez que você saiu de casa com essa saia curta, com essa calça apertada, você fez essas pessoas pecarem mortalmente. Eu me senti responsável pelo pecado mortal de uma outra pessoa. É diferente de que você, menina, se veste de modo modesto, decente, casto, não dá trela, não dá asa, não se expõe, né? Porque não é só o vestir, é também a maneira de se comportar. Às vezes você pode até estar vestida modesta, mas o seu olhar é imodesto, né? O seu olhar é malicioso, a sua conversa é impura. Uma vez eu estava assistindo um vídeo no YouTube, e a menina lá, falando de modéstia, ela começou a dizer um palavrão. Ela não falou um palavrão, mas ela falou uma palavra que eu nem gosto de repetir. Eu nunca falei e nem gosto de repetir, porque eu acho uma palavra de cunho sexual, não cabe na boca de uma moça. Né? De uma moça que está falando de modéstia, fala aquela palavra lá, entendeu? Não vou falar aqui. Você vê, nem eu quero falar. Né? Então, assim, tomem cuidado com
o comportamento de vocês, prestando atenção que as reações masculinas são diferentes. E vocês têm essa missão de preservar a pureza também, a castidade dos homens, né? Isso, até porque é bom que eu costumo falar que existe uma diferença da própria sexualidade do homem e a sexualidade da mulher. A sexualidade do homem, ela é muito externa, né? E isso você pode ver que fica visível. Eu não quero fazer imaginação em ninguém, mas fica visível no homem. Então, é muito mais marcada a excitação no homem, no sentido de o exterior mexer muito mais com o homem do que com a própria mulher. A mulher, ela é mais interiorizada, né? Claro que a gente está falando agora no século XXI, parece que isso ficou todo mundo exteriorizado de uma hora para outra, mas é necessário que a gente consiga também ter essa compreensão de que quando uma menina, agora eu falo para as meninas, né, quando uma menina se veste, eu falo também com o homem, né, não é um ato de caridade conosco, sabe, que nós que estamos buscando a questão do autodomínio, de buscar a santidade, porque às vezes você sai e você não quer olhar para o lado, porque você sabe que você vai ver enfim, roupas que foram, como diz o padre Paulo Ricardo, desenhadas no ateliê do capeta. E aí, o que a gente faz, né? É sempre uma luta muito grande. Então, assim como o padre falou, eu também falo que é questão muito da caridade, de ter caridade com os irmãos. E saber que, às vezes, a forma que a gente se veste, a maneira que a gente fala, pode levar as pessoas pro inferno e a gente não está se dando conta disso. E aqui também eu queria aproveitar e falar de um escrúpulo, que é o escrúpulo do olhar, tá? Então, me responde, não sei você, né, mas todo mundo que está assistindo a gente, é possível você sair na rua hoje e não ver coisas indecentes? Não. Não. É impossível. A não ser que você fique olhando para cima, se você estiver dirigindo, você vai bater o carro. Assim, você vai ver constantemente, porque nós estamos num mundo neopagão. Neopagão, tá? Então, é preciso que você não caia nos escrúpulos de achar que está pecando mortalmente, porque viu um monte de coisas que lhe chamou a atenção, um monte de pessoas, um monte de propagandas, um monte de coisas que lhe chamou a atenção. Você viu porque foi inevitável. Não foi porque você quis, é inevitável, inevitável. Você estava passando na rua, cruzou na tua frente. Você foi numa padaria comprar pão, lá vem a pessoa aqui. Vou contar uma coisa um pouco vergonhosa. Uma vez eu e um secretário meu, a gente foi fazer uma coisa num colégio. A gente foi pedir para um auditório para fazer uma palestra, né? E eu fui. Rapaz, a pessoa que estava atendendo a gente, mas ela estava assim, tão indecente. Ela estava tão indecente. Quase que eu tive uma crise de riso, né? Porque eu olhava assim pro meu secretário, ele também querendo rir, e eu comecei a olhar pro balcão. Não tinha como eu olhar para a moça, né? Uhum. Porque a moça estava nua. Para ela aquilo era normal, ela tá ali com um decote daquele jeito, mas não tinha como eu olhar para ela, né? Eu tinha que ficar, eu assim, meu Deus, será que ela não está com vergonha de me ver de batim? Então acontece uma coisa curiosa, às vezes raramente eu não ando na rua, né? Eu vivo na igreja, né? Mas quando eu vou fazer alguma coisa fora, quando eu ando na rua, e involuntariamente eu cruzo com alguma moça que não está bem vestida, eu já prestei atenção muitas vezes, que todas as vezes que elas me veem, elas puxam a roupa. É impressionante o testemunho que eu dou, sem falar nada. Elas sentem vergonha, ou elas baixam o olhar, ou elas olham para o outro lado, e elas puxam a saia, puxam a blusa, sabe? Elas tentam se ajeitar, elas nem pensam, é um ato falho, você vê que ela não pensou naquilo. Ela tenta se recompor, né? Porque a minha figura incomoda elas, né? Interessante isso. A gente estava falando de quê mesmo? Eu perdi. Do olhar. Do olhar. Então, olhar não é, ver não é pecado, né?
Porque o ver é involuntário. Se eu vejo, significa que eu não sou cego. Eu vi. O que é pecado é olhar. O que é olhar? Né? Os adolescentes brincam muito com esse negócio. Ah, quebrou o pescoço. Né? Você vai acompanhando a pessoa até outra esquina, até ela dobrar lá. Né? Aí você está olhando. Ou então você... padre, mas sem querer eu tinha um amigo que ele tinha umas coisas que ele assim, rapaz, eu não posso ver uma moça de uma blusa transparente, eu já olho para a alça do sutiã, não sei o quê, não sei o quê. Quando eu era adolescente, eu tinha um amigo que ele tinha esse negócio. E a gente já era convertido, né? E a gente conversava mais assim, a nível de buscar a santidade, não de pecado, né? Claro. Então, assim, pode ser que o seu olhar, ele seja... tem uma inconveniência automática. Não tem, eu falei do pensamento automático, pode ter o olhar automático também. Né, que chamou a atenção, olhou ali, assim, viu, né? Então, eu posso dizer que quando é que esse olhar se torna... Você junte o olhar com o pensamento. A mesma coisa que eu expliquei do pensamento, você aplica ao olhar. Então, eu vi sem querer, não foi pecado. Eu comecei a olhar, comecei a consentir, eu comecei a observar, comecei a gostar do que eu estava vendo. Então, aquilo ali é um pecado venial. Agora, eu tirei o pé do freio, eu olhei de alto a baixo, acompanhei a pessoa dobrar a esquina, fiquei fitando o tempo todo no que eu não deveria fitar. Aí é um pecado mortal. É um pecado. Entendeu? Então, como faça é difícil, essa distinção, padre, porque senão você não vai comungar nunca, meu filho. Você vai achar que está sem pecado mortal. Porque eu saí na rua e vi a mulher mal vestida. Ou então, estou falando só de mulher, né? Porque normalmente as moças não ficam olhando para os rapazes. Ou ficam, não sei, eu acho que não. Mas não sei. A não ser que o cara seja um bombadão. Às vezes o cara sai sem camisa, todo sem camisa, né? Então tem a imodéstia masculina, né? O cara sai sem camisa, né? Sai se mostrando lá os músculos. Cuidado, viu? Muitas vezes essa coca é fanta. Então, quem se mostra muito, né, cuidado. Mas, enfim, ver é uma coisa. Vi, gostei, e comecei a gostar do que eu estava vendo. Pecou venialmente. Agora, tirei totalmente o pé do freio, fiquei observando, acompanhei, né, aí já juntou com a minha imaginação, né, comecei até a vir palavras feias na minha mente, um pecado grave. Então, a gradação... Exatamente. Então, faça a distinção entre ver e olhar. Né? Eu vejo tudo que está ao meu redor porque eu não sou cego. Agora, eu olho o buraco da fechadura. Ou então, eu estou olhando para o celular. Vamos pensar aqui, né? Nós estamos aqui falando para o celular, né? Então, eu estou olhando para o celular, mas você também. Mas quantas coisas você está vendo? Eu estou vendo um monte, eu não estou tirando os olhos aqui de você, mas eu estou vendo um monte de coisa aqui ao meu redor. Tem meu computador aqui, tem controle do ar-condicionado aqui, se eu for descrever aqui, tem um monte de coisa que eu estou vendo. Mas eu não estou olhando. Mas é inevitável, eu não posso deixar de ver essas coisas. A minha visão ela não é de raio laser, a minha visão ela tem a visão periférica aqui também. Né? Mas eu estou olhando para você. Né? Exato. Digamos que aqui nesse celular tivesse uma imagem que não fosse decente, né? Uhum. Eu estaria pecando mortalmente, porque eu estou olhando. Mas digamos que eu estivesse olhando para outro local aqui, né? E, sem querer, aqui passou uma imagem decente. Eu vi, mas eu não estou olhando para cá, eu estou olhando para lá. Eu vi, eu posso até ter virado a cabeça e rapidamente olhado, porque me chamou a atenção, né? A minha consciência fez aquele sinalzinho amarelo, e eu, ops, não, isso aqui é pecado, vou voltar a olhar para lá de novo. Entendeu? E eu ia dizer, padre, que como é difícil, assim, né, eu falo um pouco de testemunho pessoal, de quem viveu, sabe, de quem viveu, eu conto às vezes o meu testemunho, né, que eu vivi pelo menos 13 anos da minha vida afundado no pecado. Tem o cara, assim, às vezes as pessoas acham que tem 22, 23, eu fiz 26 anos ontem, estou casado para a glória de Deus. Quanto tempo de casado? Como foi? Um ano de casado já estou fazendo.
Parabéns, meu filho. Muito obrigado. Você tem filho já? E aí, ainda não, estamos esperando, né? Não sei por que Deus não mandou ainda, a gente tá Você já fez a tentando. vontade de Deus. Exatamente. Às vezes as pessoas perguntam pra Tice, assim, cobrando, a Tice fica, meu Deus, a gente parece que fica uma... Esse é o preço que se paga, às vezes, por estar na frente, né? Na evangelização. E aí a gente vai, parece que às vezes se cobra e parece que, pô, Deus, manda logo. Mas, enfim, Não, padre, não se cobre, não. Deixa que Deus manda quando Ele quiser. Porque quando quando ele quiser. quando fica tenso, é mais difícil engravidar. Exato. E as pessoas acham que assim, toda relação sexual vai engravidar. Não é assim também. Olha, Quando um vocês forem médico, casar. um obstetra, dois médicos, amigos meus, falaram uma coisa que é comprovada pela ciência. A gravidez humana, ela é raríssima. Ela é quase um milagre. A gravidez humana, ela é muito difícil de acontecer. Muito difícil de acontecer. Então, isso é um dado científico. Não, e aí, padre, é uma loucura. Às vezes o pessoal se passa um pouco na pressão, né? E a gente fala, por que vocês vocês estão usando métodos contraceptivos? Pô, eu não ia estar aqui na frente falando de castidade se os pais estivessem usando métodos contraceptivos. São nem doidos, né? Né? E aí o que eu ia dizer, padre, é que foram 13 anos. Então, eu perdi minha virgindade, né, com 14 anos, infelizmente, por conta da criação que o meu pai teve. Meu pai não é católico. Então, meu pai, quando eu tinha 14 anos, acabou me levando para perder a virgindade com uma garota de programa. Então, você imagina, desde os 14 anos, conhecendo já a vida sexual, pornografia, praticamente que diária, um vício muito forte. O pessoal agora está me perguntando por que eu tenho falado tanto do meu vício, porque eu vejo como é importante ter pessoas que lutaram contra isso, estão lutando contra isso, testemunharem, né? E como é difícil, padre, às vezes eu tive que abandonar a academia por um bom tempo, nos últimos tempos, assim, que a minha fé ficou um pouco mais... mas a minha vida de oração deu uma balada, eu tive que abandonar a academia. Por quê? A pessoa vai na academia e tu não tem pra onde olhar. O que tu vê na tua frente mulheres com top, com calça super colada, calça branca. Olha, e aí, meu Deus. A academia é ocasião próxima de pecado. Rarissimamente não é. Então, você quer ser santo, não vá para academia. Ou você faça academia só masculina, ou assim, procura um horário que não tem ninguém, enfim. Ou então, quem sabe, se você é um personal trainer, crie uma academia cristã, modesta. Imagina só, eu gostaria, mas é que acho que dá pra ver que eu não sou muito adepto da academia, né? E aí e aí, padre, eu digo assim, é uma luta horrível. Então eu digo, como melhorou? E isso que o senhor falou agora confirmou tudo, né? Como melhorou a minha vida espiritual quando eu deixei de ir um pouco na academia? Porque na academia eu era assim, ó. Era o cara que andava, por que tu anda com... Vai estar com torcicolo daqui a pouco, né? E eu tava lá, eu ia correr na esteira, padre, porque aqui é muito perigoso, aí não dá pra correr na rua. Eu ia correr na esteira com o celular respondendo pergunta na página ou aqui. Exercício aqui. Mas ainda assim, tu dá uma olhada pro lado, dá uma olhada pro outro lado, vai ter alguma coisa que vai te chamar a atenção. E ficar olhando o tempo todo pro aparelho lá, né? Exatamente o que eu tô. E às vezes aquilo ali é uma loucura, porque tu tem um determinado tempo para fazer de corrida e parece que quanto mais tu olha pro tempo, nunca chega na tua meta. E como eu quero chegar nesse ponto, padre, de como é difícil, até pra gente chegar no último estágio, que seria dentro do casamento, como é difícil controlar o olhar para quem teve vícios e chegar dentro do casamento, por exemplo, e não ter um olhar para sua esposa como um objeto e santificar realmente a relação sexual. Por quê? O catecismo ele vai nos dizer, não sou eu que vou ensinar catecismo para o padre, mas estou falando para vocês, né? Que o catecismo vai nos dizer que o desejo sexual ele é algo natural, né? E que a virtude da castidade, uma das ações dela, uma das funções dela é santificar o desejo sexual dentro do matrimônio. Padre, pergunto, unindo nosso assunto, escrúpulo e castidade,
quando que uma relação sexual, exceto naquela questão que a gente já sabe, de uso de contraceptivos e etc., quando que uma relação, não só sexual, mas a relação do casal, passa a se tornar, ter um pecado ali, quando a gente tem que cuidar ali para ver, não, isso aqui eu posso fazer com a minha esposa de uma forma santa, de uma forma digna para um casal católico, e que não vou estar aqui pecando. Eu não quero aqui também que a gente faça uma aula de sexologia, obviamente não. Mas o que dentro de uma relação sexual conjugal não é pecado, e o que eu posso estar olhando, achando pecado naquilo, e o que é realmente e o que realmente é pecado, para que as pessoas que estejam assistindo essa live formem essa consciência, abandonem o escrúpulo, ou pelo menos comecem a lutar contra ele, e possam viver uma vida santa dentro do matrimônio. Realmente não dá pra gente falar muito, assim, até pela hora, né? Tem que sair. É verdade. A hora tá acabando. Mas, veja bem, a relação do casal, ela deve ser sempre aberta à vida. Ah, padre, tome cuidado com o escrúpulo aqui. Vou já falar de um escrúpulo. Quer dizer que se eu não estiver fértil, eu não vou ter relação sexual? Não. Você está aberto à vida, mas a natureza, assim como Deus criou, não vai lhe fazer engravidar. Simples. Não é culpa sua. Tá? Então, deve ser sempre aberto à vida, mas naturalmente você não vai ter filhos. Ah, você já passou da idade, tá? Passou da menopausa, não vai ter filhos. Aí não vai ter mais relação? Vai. Né? Não tem culpa, se a natureza cancelou aí o processo, né? Porque existem duas funções na relação do casal. Geralmente as pessoas talvez não saibam, mas existem duas funções. É a função unitiva e a função procriativa. Então, para a união, para o amor mútuo, no crescimento do amor mútuo, né? Amor, não usar o outro. Né? E aí a castidade é que vai dar o limite do que é amor e do que é usar o outro. Vou dar um exemplo. Dar um exemplo para um lado e para o outro. A mulher, muitas vezes, digamos que é mais comum que a mulher não seja muito aberta, né? Porque ela é mais lenta, então ela não esteja muito aberta ao ato conjugal. Mas, por obediência e por amor ao marido, mesmo que ela não esteja muito aberta, ela deve ceder. Por quê? Vai dizer São Tomás de Aquino que o matrimônio é o remedium concupiscentiae, é o remédio da concupiscência. Então você tem que ceder, mesmo que você não esteja querendo muito, mas ceda, faça isso por amor ao seu esposo, para que ele não caia no pecado. Né? Uhum. Então essa abertura. E vamos agora passar para o lado do homem. Né? Existem períodos que a mulher não pode, né? Que ela não pode. E aí tem homens que não querem aceitar. Já gente me perguntou se pode ter relação os 30 dias do mês. Claro que não pode. Porque dentro desses 30 dias vão ter vários dias que a mulher não pode. Né? Ou que ela está doente, ou que ela não pode, ela está no tempo de regras, ou ela está com cólica, tem várias razões que ela não vai poder. Então você tem que respeitar e tem que ser casto. Né? Você tem que se respeitar e tem que ser casto. Então existe por amor o homem cede e por amor a mulher cede. Por amor o homem vai ceder de não avançar. E por amor a mulher vai ceder de se permitir. Né? Isso aí bom, eu não sei agora exatamente assim, o que é que a gente poderia acrescentar a respeito disso, né? Então, o que poderia não ser santo, né, no ato conjugal? Tudo que seja mundano. Então, por exemplo, coisas que excitem externamente, filmes, né? Tem casais que são viciados. Ou que o marido, ele é tão viciado em pornografia,
que ele não deixa de ser adolescente. Ele casa, ele continua sendo um moleque viciado, adolescente do pecado. Então ele precisa da pornografia para poder ter relação com sua esposa. Cresça, homem, deixe de ser uma criançola imatura, deixa de ser ridículo. Você nem está conseguindo satisfazer a sua esposa por causa dessa sua indecência, dessa imoralidade, né? Exato. Porque você é viciado. Então, precisa de... A castidade torna o homem mais apto a fazer a sua esposa feliz. Né? Ele vai ser mais capaz de fazer a esposa feliz. Então, esse tipo de excitação que vem de fora, ele é um pecado grave. Então, casais que ficam vendo filmes, né? Ou, por exemplo, vou dar outro exemplo aqui, um ambiente. Uma coisa é o seu quarto, o seu lar, a sua intimidade, né? O quarto do casal é um sacrário da casa. É um local santo da casa. Inclusive, ninguém era nem para entrar ali. É um local sagrado da casa, né? Então, é absolutamente ilícito você ir, por exemplo, para um motel. Você vai entrar no local dos demônios. O que é que tem ali? Ali tem demônios. Imaginou quantos demônios tem naqueles quartos? Tô falando sério, tem demônios ali, gente. Tem demônio em todo canto. Nas paredes, na cama, em todo canto ali só tem demônio. Né? Ali é o local do pecado, ali é um inferno. É ali que você vai fazer um ato sagrado, no local, ali é uma profanação. É como se eu fosse celebrar a missa no terreiro de macumba. Exato. Sem contar que no motel acontecem relações sexuais das mais variadas possíveis. O homem que adultera com uma amante, adultera com fetiches, com tudo travestis. Que é. Então, chega, né? Assim, chega. Bom, acho que, padre, a gente, não sei, a gente já estourou aqui 1h20, quando a conversa é boa, vai, né? Então, é claro que para cada um desses assuntos que a gente falou, dava para fazer uma live só sobre escrúpulos no namoro, só sobre escrúpulos no casamento. Então, gente, só para terminar aqui, a relação do casal aberta à vida e de forma natural. Então, nada que seja contra a natureza, contra o modo como Deus criou o homem e a mulher. Então, de forma natural e aberto à vida. E respeitando um ao outro, né? O marido tem que respeitar os limites da esposa e a esposa tem que ceder quando for possível, ela tem que ceder. E esse respeito mútuo vai levar à felicidade do casal. Excluindo tudo que for pecado, tudo que for antinatural, tudo que for manias e vícios do mundo, né? Daquilo que for coisas mundanas, não traga para dentro da sua casa, não traga para o seu quarto, não traga para a sua intimidade as coisas que os mundanos fazem. Pronto. Exatamente. Acabou. Acabou. Padre, deixa eu só ver o que o pessoal tinha falado da nossa live aqui, enquanto eu vou nos despedindo aqui. Eu quero realmente agradecer ao senhor por essa live. Foi uma aula para mim. Às vezes eu ficava aqui só quietinho, ouvindo. Aprendi muito, agradeço. E aprendi, imagino que se eu aprendi, o pessoal que está aí também aprendeu bastante. E vou pedir só pra gente tirar um print para eu postar ali no nosso... Com certeza. No meu história. Acho que é pelo próprio celular. Eu vou tirar print apertando os botões aqui do meu. Eu também, deixa eu ver aqui. Pronto, tirei. Então, eu agradeço, senhor, agradeço a todo mundo que ficou por aí. Sigam o Padre Leonardo, quem não segue, eu acredito que todos que me seguem o Padre. Então, e quem vem aí pelo Padre e quiser conhecer o meu trabalho, eu faço um trabalho de catequese diária aqui no meu feed, faço catequese sobre sexualidade, refutando argumentos protestantes, enfim, estou sempre tentando trazer o melhor conteúdo possível. E numa próxima a gente pode fazer uma live só sobre algum assunto específico que a gente não precisa ficar pulando de galho em galho como a gente fez nessa, que foi ótimo, né? Tá então, bom, muito obrigado, Padre, de coração. Fique com Deus. Deus abençoe vocês todos. Amém. Tchau, Padre.
Tchau.